Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da Ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos à leitura de uma excelente tese do reverendo pastor e também acadêmico brasileiro Carlos Augusto Vailate. Sim, Carlos Vailate. Eu sou um admirador do trabalho do pastor e também professor Carlos Vailate, acadêmico, sou um grande admirador do trabalho dele, gosto de ler as suas publicações em redes sociais, gosto das suas participações que já pude assistir naquele programa de debates Vejam Só, e realmente é algo impressionante como que o pastor e professor acadêmico Carlos Vailate, ele é profundo em seu conhecimento teológico. O tema da tese dele é um olhar sobre o simbolismo mágico religioso no livro do Êxodo. Eu tenho falado aqui para vocês e tenho demonstrado em alguns vídeos que a linguagem bíblica ela é totalmente simbólica. Para alguns isto é estranho, para outros é algo estritamente comum. Há algumas divergências, até mesmo no meio acadêmico, mas eu sempre falo para vocês que até mesmo no meio judaico, para muitos rabinos, até mesmo quando você lê algumas partes do Talmud, quando você lê a Cabalá, quando você vê filósofos judeus, quando você vê rabinos sérios, todos eles vão falar para vocês claramente que a Bíblia, especificamente o Antigo Testamento, a leitura dele é uma leitura simbólica. Sempre falo que o método correto para a análise das Escrituras, na sua primeira camada, é o método histórico-crítico. É assim que você vai aprender. E, mesmo se você não sabe hebraico, comece lendo bons manuais de exegese do Antigo Testamento ou bons comentários bíblicos do Antigo Testamento, que você já vai começar a mergulhar um pouco neste mundo de conhecimento que é a Bíblia hebraica, que são os escritos do Antigo Testamento. Mas eu, pelo que eu estudo, pelas pessoas que eu conheço, pelos meios de estudo que eu participo, pelos livros que eu leio, pelo que aprendi nas escolas que estudei, obviamente, pelo meu contato com algumas pessoas que são do judaísmo, o que eu recebi de informação, de acadêmicos também, brasileiros também, professores, é que o Antigo Testamento é uma linguagem simbólica. E eu quero trazer um pouquinho, então, dessa percepção, ou desta tese, melhor dizendo, não percepção, de um olhar lançado sobre o Êxodo do professor, pastor, pode dizer assim também, reverendo Carlos Vailate. Para falar de linguagem simbólica, eu quero indicar 2 livros para que você possa iniciar o seu conhecimento nessa área, se for o seu interesse. Primeiro eu gostaria de recomendar para você
A Ciência dos Símbolos, de René Allau, é um bom livro. Não é um livro fácil de se ler. É um livro que ele exige um esforço pela linguagem do René Allau. Não é algo simples. Já estou dizendo, pelo menos para mim, não foi algo simples. Mas quando você mergulha no livro, você aprende. Você começa a sublinhar, começa a se aprofundar no que ele está dizendo. Você vai sair com outra visão do que é a linguagem simbólica. E um outro livro também é um livro de René Guénon. Eu tenho esses dois livros. O livro do René Guénon eu tenho ele físico, e o livro do René Allau eu tenho em PDF. Os membros do canal, na nossa biblioteca, eles têm esse livro, eles têm acesso a essa leitura. E aqui eu também falo, torne-se membro do canal. Venha fazer parte e ter acesso também a alguns livros raros, livros seletos, que eu vejo como importantes, e que assim também os membros do canal têm lido e têm gostado do que lá nós temos preservado. Então vamos lá, vamos à leitura desta excelente tese. Você encontra na internet para baixá-la, Pastor Carlos Vailate. Vamos lá. Símbolo. Ao iniciar o nosso estudo sobre o símbolo, devemos mencionar primeiramente, ainda que de forma sucinta, a difícil tarefa que envolve a sua conceituação. Isto se deve principalmente à falta de consenso entre os estudiosos quanto ao significado preciso do termo. Apesar disso, North, ao falar sobre a ubiquidade do símbolo nas várias áreas do saber, observa que este termo se tornou uma palavra-chave nos estudos de antropologia, sociologia, teologia, filosofia, hermenêutica, poesia, estética, psicanálise e semiótica. Por entendermos que este conceito seja relevante para o nosso estudo, nós também o empregamos em nossa pesquisa. Então, essa ubiquidade, essa percepção, essa faculdade do símbolo, dele estar presente em todo lugar, por assim dizer, que ele está em toda parte, que ele existe em todos os lugares, nos mostra que isso faz parte da nossa constituição como seres humanos. Nós compreendemos símbolos, às vezes, de maneira intuitiva, de maneira inconsciente. Nós percebemos até que o símbolo, às vezes nós não temos uma compreensão primária do que ele realmente significa, mas ele exerce uma certa força até sobre a nossa parte consciente. Símbolo, uma definição. A palavra símbolo, em uma etimologia, é derivada do substantivo grego symbolon, que, por sua vez, vem do verbo símbalo, termo este formado pela preposição sim, com, e pelo verbo balém, lançar, atirar, colocar. Disso resultam, entre outros, os seguintes significados: lançar junto, conduzir junto, colocar junto, unir, combinar, unir intimamente, comparar, interpretar. Aqui eu vou deixar também só uma informação. Procurem também a origem da palavra símbolo em outros idiomas antigos. Vocês vão achar também definições muito interessantes. Não vão fugir muito dessa etimologia grega, mas que vai aprofundar e agregar muito ao seu conhecimento. A etimologia do vocábulo evoca a ideia tanto de dualidade quanto de unidade, pois o símbolo é aquilo que une duas coisas formando uma só, duas ou mais. Ele aponta para o denominador comum de dois objetos, comparando-os. Desta forma, apesar de estarmos cientes dos fatores complicadores que envolvem a conceituação do termo, optamos por definir a palavra símbolo como um objeto ou ação
verbal ou não verbal, que pela convenção cultural representa alguma outra coisa com a qual ele não tem uma conexão necessária. Quando você pega o livro de René Alelau, você vai ter essa mesma dificuldade para a compreensão daquilo que é o símbolo. E você consegue perceber que, em linhas gerais, essa é a função do símbolo. O símbolo, quando você o observa, ele cria uma conexão, ele cria uma percepção, melhor dizendo, a uma coisa que não diretamente você percebia uma conexão direta. Olha só que interessante. Em termos técnicos, fala-se sobre simbolizante e o simbolizado. O simbolizante é o aspecto manifesto do símbolo, aquilo que é observável, enquanto que o simbolizado é o seu horizonte de sentido, aquilo que está além do observável. Em suma, poderíamos dizer que o símbolo é o sinal visível por meio do qual um conceito é representado. É exatamente isso que acontece na Bíblia. Exatamente dessa maneira que é o olhar sobre diversas passagens do Antigo Testamento. Você tem algo ali sendo representado, você tem um conceito sendo representado. Estes conceitos são representados através de símbolos, de uma linguagem simbólica. Dessa forma, o emprego do símbolo sugere a ideia de algo abstrato, ao qual se chega através de uma contraparte concreta. Ou, em termos mais simples, o símbolo é a figura ou imagem com a qual se representa um conceito. Exatamente. Você pode ler essa tese completa. Eu vou pular aqui já para o item, o símbolo na Bíblia hebraica. Mas você encontra facilmente esta tese na internet, você pode baixá-la e lê-la completamente, sem nenhuma dificuldade. O símbolo na Bíblia hebraica. Finalmente devemos considerar o símbolo nas páginas da Bíblia hebraica. Conforme registrou Morton Smith em seu artigo clássico The Common Theology of the Ancient Near East, as sociedades do Oriente Médio, incluindo Israel, compartilhavam vários elementos em comum, tanto teológicos como também históricos, sociológicos e literários. A Bíblia hebraica se apresenta como um livro extremamente rico em símbolos. Aliás, os acontecimentos históricos por ela narrados estão, do início ao fim, impregnados de elementos simbólicos. E só acrescentando aqui uma coisa, eu já disse para vocês várias vezes, né? Fatos, principalmente que dizem respeito da monarquia para frente, do período monárquico para frente, do rei pós-Salomão para frente, você consegue, muitos fatos da Bíblia você consegue ver. E você percebe que da monarquia para trás, as histórias são construções simbólicas, construções lendárias, mitológicas. Por quê? Cientificamente é fácil de responder. Porque você consegue comprovar arqueologicamente a monarquia de Israel, tirando Davi, Salomão, os demais você consegue ver arqueologicamente, tranquilamente, até guerras. Guerras que realmente Israel venceu, guerras que Israel disse que venceu, mas perdeu, guerras que realmente Israel perdeu. Então você tem tudo ali, da monarquia para frente. Século VI para frente você consegue ver muita coisa tranquilamente. Já para trás você consegue ver que os achados arqueológicos contradizem muita coisa que está ali. E não é que contradiz porque está indo contra a Bíblia, porque muita coisa que a Bíblia diz da época dos patriarcas, da época do Êxodo, realmente não aconteceu. São meras entre aspas, né? São construções simbólicas. Não aconteceu, não foi daquela forma. São os mitos fundadores daquela nação, daquele povo. Então, você lê isso em diversos livros de arqueologia,
de diversos arqueólogos. Estou falando de vários. Você pode baixar, ler, comprar e ver. A arqueologia da monarquia é uma arqueologia do período patriarcal, Moisés, Josué, e aquilo ali é tudo construção. Já a parte da monarquia para frente você vê. Ok? Isso tira o valor da Bíblia? Não. Isso só mostra que os símbolos dela têm muita força e muito poder. E é interessante imergir na compreensão desses símbolos para aquisição de conhecimento, para leitura do sagrado. É muito interessante. Então, vamos continuar. Isso é absolutamente natural, pois o pensamento bíblico está inserido dentro de um contínuo cultural que valorizava o elemento simbólico em seu cotidiano. Dessa forma, era de se esperar que a importância dada aos símbolos no contexto do Oriente Médio, do Antigo Oriente Médio, também fosse compartilhada pela Bíblia hebraica. Deve-se ressaltar, porém, que o uso do adjetivo símbolo no que diz respeito à narrativa bíblica não tem intenção de impugnar necessariamente sua historicidade. Exatamente o que eu já estava falando aqui. A Bíblia tem elementos de historicidade? Ela tem elementos de historicidade. É até algo que eu assisti um vídeo do professor Oswaldo e ele estava falando sobre as pessoas que saem de um extremo e vão para o outro extremo. Você tem que conseguir analisar o todo. Você tem fatos, sim, que você consegue comprovar. Principalmente, 90%, esmagadora vezes dos casos, monarquia para frente. Monarquia para frente, apesar dos ainda os textos que realmente mostram guerras e batalhas que Israel venceu, estão totalmente impregnados de elementos simbólicos. Totalmente impregnados de elementos simbólicos. E aí você tem alguns fatos passados que não ocorreram, que não foram da forma como está na narrativa, e que de igual modo estão impregnados de elementos simbólicos. Então, você percebe claramente que a grande razão daquele livro do Antigo Testamento, o objetivo dele, é comunicar esses conceitos. E não é comunicar esses conceitos simbólicos a você, 2000 anos depois, a um povo cristão, aos judeus, a identidade nacional judaica. É essa que é a intenção. Por isso que desde o século II, quando você lê os textos, quando você vê a fala dos rabinos, século II, século III, século IV, depois de Cristo, você vê abertamente, na sabedoria judaica, a preocupação na interpretação desses símbolos, nessa hermenêutica, nessa visão do que são essas alegorias de fato, esses símbolos. E não uma preocupação em questões históricas, porque já se sabia. É algo que faz parte da mentalidade oriental. Vamos continuar. Mesmo porque na Bíblia os símbolos são extraídos da vida cotidiana ou de um determinado ambiente cultural. Neste caso, podemos afirmar que os símbolos se originam a partir de contextos socioculturais específicos. Exatamente. Existem símbolos orientais, símbolos ocidentais, símbolos do cotidiano. Nós temos os símbolos do nosso cotidiano, da nossa vida urbana. Tem a sinalização de trânsito, ali são símbolos, são placas de sinalização, de símbolos que você aprende a que eles querem apontar. Agora, é claro que eu fazendo essa comparação, eu quero dizer para você de que esses símbolos são símbolos urbanos do cotidiano, simples, de maneira interpretável. Os símbolos que dizem respeito ao que está na Bíblia Sagrada são símbolos que apontam para o sagrado, para o divino, para a religião, para a construção da religião, para questões interiores humanas, para questões astrológicas, exatamente, questões alquímicas, questões mágicas, exatamente. Então, é essa percepção que às vezes tanto o religioso fundamentalista quanto o ateu militante, ele não consegue ver, ele não percebe.
Para ele é 8 ou 80. Por quê? Porque apesar de ser um religioso, não é um estudioso da Bíblia, e apesar de ser às vezes um ateu e se dizer um questionador, não sabe o que questionar, não aprendeu sobre o que questionar de fato. Então vamos continuar aqui. Quanto à terminologia bíblica, o vocábulo símbolo é a tradução do substantivo hebraico ot, sinal, símbolo, o qual deriva da raiz verbal avar. Fazer sinal, marcar, descrever com uma marca. Na Bíblia hebraica, o termo pode fazer referência, por exemplo, a uma marca, às insígnias de um grupo, ao sinal da aliança entre Deus e o homem, ao estabelecimento dos filactérios durante o contexto do Peshá, como memorial, a um sinal que garante posteriormente a confiabilidade de uma declaração, a um sinal miraculoso, há um pressentimento que anuncia algo que virá. Há um sinal atemorizador que deve servir de exemplo e advertência. Apesar de ot ser traduzido geralmente como sinal, poderíamos tê-lo traduzido como símbolo, em alguns exemplos acima. Além disso, também devemos discorrer sobre os tipos de símbolos encontrados na Bíblia hebraica. Segundo Zuck, os símbolos bíblicos podem ser divididos em 5 categorias principais: símbolos divinos, símbolos presentes em visões, símbolos materiais, gestos simbólicos, atos simbólicos. As categorias de símbolos bíblicos propostas por Zuck nos permitem compreender suas características básicas, tais como apresentadas por Wilkinson, segundo quem o símbolo em si é um objeto literal, empregado para transmitir alguma lição ou verdade. Para ele, a conexão entre o objeto literal e a lição que ele ensina se torna mais clara quando aprendemos o que a pessoa que usou o símbolo quis transmitir através dele. Essa é uma grande dificuldade. Em síntese, podemos dizer que os símbolos bíblicos possuem relação especial com o sagrado, eu falei isso outrora, e também com elementos materiais e gestuais. Essa tríade de elementos está quase sempre associada, direta ou indiretamente, ao universo simbólico presente na Bíblia, e eu vou acrescentar só algumas coisas aqui à nossa leitura, que os símbolos bíblicos são são bem mais profundos do que está apresentado nesta proposta demonstrada pelo professor Carlos Vailate de Zuck. Vai bem. Esse aí vamos dizer assim, a superfície da superfície. A linguagem simbólica da Bíblia é muito profunda, tanto que você tem desdobramentos e desdobramentos interpretativos destes símbolos. Você tem Talmud, que nada mais é do que diálogos dialéticos sobre a Bíblia. Talmud nada mais é do que isso. O Rabino 1 diz isso, o Rabino 2 diz aquilo ali. Você tem os comentários, Gênesis Rabá, Êxodo Rabá. Você tem também Talmud babilônico, Talmud de Jerusalém. Você tem Cabalá, você tem Midrashos, você tem tudo o que você quiser. Que, na verdade, tudo é para ir de encontro a uma sabedoria que está expressa através da interpretação destes símbolos bíblicos. Então você pode começar. Existem vários livros, mas para mim ajudou muito começar pelo livro de René Alelau e pelo livro de René Guénon. Esta tese do professor Carlos Vailate também é um caminho para a sua compreensão, de certo modo, da linguagem simbólica da Bíblia. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over.